Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 26. Assim está escrito: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Esta palavra relata uma oportunidade em que Jesus ficou despedindo-se da multidão e ordenou aos seus discípulos que passasse para outra banda. E Jesus demorou um tempo e os discípulos seguiram a ordem de Jesus, estavam navegando com aquele barco. E quando foi a quarta vigília da noite, lá por volta de mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus se dirige aos discípulos, não no outro barquinho, mas ele vem caminhando por sobre as águas. Porque Jesus, como Deus, como Senhor, ele tem esse poder. Não há nenhum impedimento para ele caminhar nas águas, caminhar no ar, caminhar no vento. Em todo lugar, a facilidade de Jesus caminhar. Mas aqui o relato nos mostra que os discípulos, eles estavam seguindo uma ordem de Jesus. E como ainda estava um pouco escuro, eles observam e de repente um vulto vem se aproximando na direção deles. Eles não conseguem identificar quem é. Claro, estava escuro. E quando vai se aproximando, eles começam então a gritar com medo. Veja, eles viram uma pessoa caminhando sobre as águas. No barco tinham vários discípulos, todos eles estavam ali. Mas eles todos foram tomados de medo e espanto. Então veja o que é que a escuridão causa. A escuridão causa medo, traz insegurança, incerteza, a pessoa perde o discernimento, já não consegue enxergar claramente à noite quem é que se aproxima, como é o panorama que se apresenta. Então, à noite, as coisas sempre são tudo mais difíceis. Para andar, para dirigir, para ler, para tudo. Falou em noite, significa que precisa ter cuidados redobrados. Porque a noite é pavorosa. A noite traz perigos. Como eu já disse, insegurança, tristeza, aquela sensação de que a qualquer momento podemos ser surpreendidos com alguma coisa. Então isso é próprio da noite. Mas aqui os discípulos estavam seguindo a orientação de Jesus, e Jesus, à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. Ora, eles nunca tinham visto ninguém andar por cima das águas. E agora vem se aproximando diante deles Jesus. Mas eles, tomados de assombro, que se assustaram e ficaram com medo, eles não conseguiram discernir que era Jesus. Então eles gritaram e disseram: é um fantasma. Como pode andar por cima das águas? Só pode ser um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Jesus, que havia dado ordem a eles de seguir adiante, e Jesus agora estava vindo ao encontro deles. Mas por aqui nós percebemos o que o medo pode fazer na vida das pessoas. O medo tira alegria, o medo tira a paz, o medo tira a segurança, o medo tira a confiança, o medo tira a certeza, o medo tira tudo aquilo que pode nos dar uma garantia e segurança no lugar e no momento em que estamos.
Porque a noite é isso. Aqueles que, a Bíblia diz, aqueles que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqueles que praticam as obras das trevas, eles praticam à noite. Se bem que hoje eles perderam o pudor, eles praticam à luz do dia. Mas a palavra de Deus sempre mostra que à noite é que essas coisas tinham o hábito de acontecer. E quando Jesus, através do apóstolo, escrevendo aí aos Romanos, disse, nós não somos da noite, mas nós somos do dia. Então, para identificar que nós somos da claridade, nós não temos nada a esconder. Mas o que quero meditar sobre este episódio é que o medo tira de nós a expectativa de uma surpresa agradável. Ver Jesus andar sobre as águas, para os discípulos, era uma surpresa e o fortalecimento da confiança deles em Jesus. Mas o resultado foi o inverso. Por quê? Primeiro eles se assustaram, depois tiveram medo e gritaram. Então onde estava a fé deles? Lá embaixo. Não demonstraram ali nenhuma atitude de fé. E, por conta disso, quando eles gritam, Jesus entende que aquele grito é como se fosse um grito assim de desespero, de pavor, de medo, mas um grande medo que eles estavam. Deus abençoe, irmão Mário. Deus abençoe, pastor Gabriel. Então eles foram tomados se assustaram, tiveram medo e gritaram. Veja que essas coisas são automáticas. Elas aparecem assim de momento. Por isso que a palavra de Deus ela está recheada da expressão não temas, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque onde houver o temor no sentido de medo, não temor no sentido de reverência respeito a Deus. Esse deve existir sempre no nosso coração. Mas o temor referindo-se a medo. Ele rouba a fé, ele rouba a alegria, ele tira a paz, ele tira a segurança, ele tira a confiança, ele tira tudo que nos garante permanecer de pé. Então, o medo é terrível. E observem aqui. Quando eles gritaram com medo, Jesus disse, sou eu, não temais. Não tenham medo, sou eu, Jesus. E mesmo assim, porque estava meio escuro ainda, aí Pedro se adianta e diz, se é tu mesmo, como que diz? Será que é Jesus mesmo? Se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Pedro ainda teve ali um lampejo de coragem de fazer um desafio. Ele disse, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Quer dizer que, se não fosse Jesus, não ia mandar ele ir pelas águas. Mas como era Jesus, Jesus disse, vem. E aquela voz era conhecida de Pedro e dos demais discípulos. Então ele recebeu ali agora uma segurança. É Jesus. Então é ele respondeu, é Jesus. Ele já havia dito, não temas, sou eu. E agora Pedro diz, se és tu mesmo, e Jesus disse, vem. Pedro saiu do barco e foi andando sobre as águas em direção a Jesus. Mas observe, eles saíram de uma situação de medo para uma situação de confiança, porque entenderam que era Jesus, não era estranho, era Jesus. Quando Jesus dá a ordem para Pedro andar sobre as águas ao encontro dele, Pedro vai, com coragem. Mas observa o que diz o texto da palavra de Deus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Outra vez. O medo não arredou o pé. O medo estava ali, como que apunhalando a Pedro. Começou a caminhar. Não era um momento de alegria, de gratidão. Que maravilha, é Jesus, eu estou andando por sobre as águas.
Isso é uma maravilha. Vou dar o testemunho, porque Jesus me permitiu andar sobre as águas. Mas quando ele está andando, olhando para Jesus, ele vai andando bem. Quando ele observa o movimento das ondas e o vento, ele começa a olhar para a circunstância. E a circunstância tirou outra vez a confiança de Pedro em Jesus. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Já não era mais aquele que deu os primeiros passos por cima das águas. Agora não conseguia mais ficar em cima da água. E o que aconteceu? Ele ia se afundando. E ia perecer. Pedro sabia nadar? Provavelmente sim, porque ele era pescador. Mas o medo tira até essa habilidade da pessoa. Ele ficou como que imóvel, vencido pelo medo. E quando ele clama lá do profundo do seu coração, Senhor, socorre-me, a felicidade de Pedro é que ele estava à distância do braço de Jesus. Jesus, então, estende a mão, segura Pedro e o traz para si. E estendendo a mão, segura e diz a ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você ficou com medo? Você não estava caminhando? Não já tinha dado provas de que sou eu mesmo? Mas não tem jeito. O medo, ele é pavoroso. Ele é assustador. Dizem que um pouco de medo é bom para nos manter no caminho. Agora, um medo excessivo, ele é prejudicial, ele atrapalha, ele dificulta, ele anula a nossa fé. Então aqui há um exemplo na vida de Pedro, que eles estavam com medo. Outro exemplo desse foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Os discípulos, com medo dos judeus, é a expressão que diz a palavra, com medo dos judeus, estavam trancados. Jesus não bateu na porta para entrar. Se Jesus batesse na porta, aí o coração deles ia realmente disparar. Mas Jesus entrou sem que a porta se abrisse e se colocou no meio deles e disse, Pai seja convosco. Então Jesus vence tudo, o medo, o perigo, a ansiedade, tudo. Mas nós, os seres humanos, temos esta dificuldade. Não tem um ser humano que não tenha medo. Pode não ter em determinado momento, mas em uma outra ocasião ele é tomado de medo. Porque isso é próprio. Porque aí é que é preciso que a nossa fé e confiança em Deus, ela esteja aprofundada num nível excelente diante do Senhor, para que nada disso nos assuste e nem cause medo. Porque onde há medo, acabou a confiança. O medo invalida a confiança. A fé não pode existir junto com o medo. Ou cremos, ou temos medo. As duas coisas ao mesmo tempo não pode ter. Eu estou crendo, mas estou com medo. Não, então não está crendo. Se existe o medo, não há crença. Agora, se existe a confiança, o medo não chega perto. É a semelhança da luz. As trevas se aproximam da luz? Jamais. Mas a luz, quando vê as trevas, corre? Não. A luz se mostra. Quem tem que correr é as trevas. Neste caso aqui, quem tem que sair não é a fé, é o medo. O medo que precisa dar lugar à fé. Agora, para isso, nós precisamos conhecer a Jesus, ter comunhão com Ele, vivência com Ele, experiência, para que nestes momentos a fé se sobressaia e o medo seja invalidado. Deus abençoe a irmã Elinar. E o medo seja invalidado. Porque a palavra de Deus diz, quem teme não é perfeito. Ou seja, quem tem medo não é perfeito. É vulnerável. Está sujeito. E é assim que as coisas acontecem. As pessoas estão
tão bem, alegre, animado, feliz. De repente, às vezes, uma notícia traz medo. Aquela confiança, aquela alegria, aquela satisfação cai por terra. E o que era um ambiente pacífico vira um ambiente perturbado. Por quê? O medo perturba. O medo atormenta. Por isso que a palavra de Deus diz, não temas. Jesus disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando comenta, ele diz, não tema, crê somente. Deixa o medo de lado e ativa a fé em Jesus. Deus abençoe, irmão Sebastião. Então, aqui uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus. Se eles que estavam lado a lado com Jesus, fisicamente, passou por esta situação, este alto e baixo, que dirá nós? Deus abençoe, irmã Cristiane e pastor Edson. Então, o que dirá nós? Nos dias em que vivemos, as circunstâncias que atravessamos, a condição em que o mundo vive, não se há estabilidade, não se há equilíbrio, não se há segurança, não há mais nada, não há confiança, só há aquele desencontro de olhar, o coração fica apertado em determinadas situações. Deus abençoe, Sidney. E isso gera o quê? Isso gera medo. Às vezes você está caminhando por uma rua e de repente lá na ponta da rua vem uma pessoa ou vem duas pessoas, você já fica preocupado. Por quê? É o estado em que nós vivemos. Só que essa preocupação com essa circunstância anula a nossa fé. E vai gerar medo. E o próprio patriarca Jó, ele disse, aquilo que eu mais temia me aconteceu. E é sempre assim. Aquilo que nós mais tememos e não queremos que aconteça, parece que há uma coisa que puxa para acontecer. Então a gente precisa ser alimentado com as palavras da fé. A palavra de Deus é chamada palavra da fé. Ser alimentado com esta palavra. E não descuidar um só momento. Porque observe o exemplo de Pedro. Primeiro teve medo. Depois, quando teve a convicção que era Jesus, pediu para o encontro dele. Jesus autorizou. Quando ele está caminhando, está tudo bem. Mas, de repente, lá está o medo na frente dele de novo. O medo não ficou dentro do barco. O medo foi junto com Pedro. E quando olhou o vento e as ondas, pronto, é agora, vou perecer. Felicidade é que Jesus estava ali. Deus abençoe, Josenildes. Felicidade era que Jesus estava ali, tomou pela mão e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida é resultado do medo. O medo faz duvidar. A fé não. A fé não traz nenhuma insegurança. A fé traz certeza. Eu creio. Estou certo. Não vacilo. Isso é fé. Agora, eu penso que, eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Então ali tem uma raiz de medo. E esse medo, quando ele encontra esse pensamento em nós, parece que não sei, o medo fala, opa, a porta abriu para mim. E o medo vem e aumenta, estanca a nossa vida. Nós ficamos como que paralisados, imóveis, sem ação, e o mal quer prevalecer. Por isso que quando Jesus fez a oração sacerdotal diante de Deus o Pai, ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o mal é produto do medo. Então, traz essas situações. Então, veja aqui este exemplo, esta expressão. Primeiro chamou Jesus de fantasma. Como você chamaria Jesus no escuro ao longe, sem ter o verdadeiro discernimento quem era? Antigamente, quando não havia energia elétrica em muitos lugares, eram raríssimos lugares que tinham, quando as pessoas iam a determinada distância, os conhecidos, as crianças ao longe,
conhecia pelo vulto, não conseguia ver face, não conseguia ver nada. Mas via a pessoa pelo andar da pessoa e pelo vulto, mais ou menos, ele dizia, é fulano. E quando chegava perto, era realmente fulano. Mas se perguntasse ao longe, não, você viu o rosto? Não, não vi. Não sei, mas pela aparência e pelo andar, é fulano. Agora, com medo, a gente pode ser o maior aliado íntimo de Jesus. Agora, no medo, até ele nós vamos estranhar. Mas será que é Jesus mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não é. Parece com Jesus, mas será que é ele? E aí o medo entra e a gente perde a oportunidade. Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que viver por fé e andar por fé. Quando há fé, o medo não tem oportunidade de entrar na nossa vida. Quando tivermos a fé vai sufocar o medo. Ele vai passar vergonha. Ele não vai conseguir intento na nossa vida. Lembra de Elias? Corajoso, valente, poderoso, nas mãos de Deus. Fez aquele desafio com Acabe. E Deus respondeu. Acabe perdeu, reconheceu. Depois Jezabel falou, manda dizer para Elias que amanhã a cabeça dele está na minha mão. O que ele fez? Fugiu com medo. Não era para ele chegar, diga a Jezabel que vai ser o inverso. Ao invés da minha cabeça ir nas mãos dela, a cabeça dela que vai descer ao chão. Mas não. Ele foi pego numa hora que ele estava vulnerável. Aquela mensagem, não foi nem a Jezabel que falou, ela mandou o mensageiro. E quando Elias ouviu, falou o quê? Por aqui. Aí Deus vai lá e diz, Elias, o que faz aqui? Por que você veio aqui? Aqui é lugar de profeta? Você volta para o lugar de onde você veio. Não importa o medo. Você vai voltar naquele lugar de onde você saiu. O atalho que você pegou com medo, você vai voltar esse atalho e vai pegar o caminho que eu te dei. E vai seguir por ele. E ele ainda começou a argumentar com Deus. Não, meus pais não foram melhor do que eu, por que eu vou ser? Meus pais não foram assim, por que eu vou ser melhor do que meus pais? Já basta, minha vida chega, acabou por aqui. Ao invés de Isabel tirar a minha mão, ou tirar a minha vida, o senhor tira a minha vida, está tudo certo. Ele disse, não, você volta pelo caminho. Você tem que vencer o medo. E é assim. E aqui, observamos o exemplo de Pedro. Quantas vezes eu fui dominado por medo? Quantas vezes você foi dominado por medo? Circunstâncias, às vezes está tudo bem, de repente há um sentimento que brota dentro do coração, assim parece que do nada, e aquilo te faz tremer. Então veja como nós precisamos ter muito cuidado. É bom falar de Pedro, Pedro foi um medroso, mas e eu? E você? E nós? Somos corajosos? Enfrentamos tudo de peito aberto? Não. Tem vezes que a gente tem medo. A gente corre. A gente se esconde, a gente foge. O medo faz isso. Mas para que essa reflexão? Para que a gente se alimente com as palavras da fé. Porque quanto mais fortalecido na fé nós estivermos, menos oportunidade o medo terá de sobressair na nossa vida. Então nós precisamos, através desses exemplos que aconteceram, olhar a nossa vida, a nossa conduta e ver qual é o caminho para nos livrar desta condição de medo. Que no lugar do medo, tenha no nosso coração certeza, convicção, confiança, segurança, saber que Deus está conosco. A presença de Deus é o nosso livramento. Então, vamos aprender com isto.
e pedir a Deus que nos ajude a alimentar bem a fé, viver por fé, andar por fé, falar por fé, caminhar por fé, se movimentar por fé. E aí o medo vai ver e dizer, ih, não sobrou nem uma brechinha para mim. Não mesmo. Não vai sobrar mesmo. Porque quem anda pelo caminho da fé, a fé se sobressai. A fé é gigante. E Jesus diz que a fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de operar grandes milagres. Até fazer com que um monte transporte de lugar. Uma fé que parece ínfima, muito pequena. Mas o problema da fé não está no tamanho da fé. Eu tenho uma fé grande, eu tenho uma fé volumosa, uma fé excelente. Não é aí que está a função da fé. A função da fé está se ela funciona. Porque a pessoa diz, eu tenho tanta fé, mas não funciona. Ou dizer, eu tenho grande fé, mas a minha fé é muito grande. Eu sou uma pessoa de uma fé tão grande, só Deus sabe. Mas não age com fé. Então, de que vale dizer que tem grande fé? Ao passo que quem tem uma sementinha de mostarda, mas aquela fé está ativa em Deus, aquela pessoa se torna um gigante espiritual. E Deus o torna vitorioso. Tira do caminho as impossibilidades e conduz com mão forte e com segurança. Então, a partir de hoje, alimente-se com a fé. A palavra de Deus é a palavra da fé. O Espírito de Deus é o Espírito da fé. E a nossa vida, ela deve ser alimentada com a fé em Jesus Cristo. Então, por esta fé, nós vamos caminhar e vamos suplantar o medo e vamos vencê-lo e ele vai ficar subjugado. Ele não vai nos dominar. Jesus está na nossa vida e vai nos dar graça para identificar o medo e colocar uma injeção de fé para que ele se aquiete no lugar dele. E a fé tome conta do nosso coração. E Jesus encontra em nós esta fé. Mas então está aqui. Pensa agora. Por que a Bíblia está escrito não temas, não temas, não temas, não temas, não temas? É por conta disso. Porque quem teme se apequena, se diminui, se descaracteriza, perde a identificação. Mas quem crê está no seu lugar. Está ali a sua identificação. Está ali a sua característica. E quem o vê de longe diz, ali é um homem de fé. Ali é uma mulher de fé. Ali é um jovem de fé. Ali é um ancião de fé. A sua fé vai dar testemunho da sua vida com Deus. E nunca nós vamos chegar ao ponto de chamar Jesus de fantasma, mas chamá-lo de Senhor. Mas veja aqui o exemplo de Pedro. Pedro estava lado a lado com Jesus. Nós estamos espiritualmente enxertados nele, enraizados nele. E precisamos demonstrar esta fé, porque momentos adversos e comprometedores sempre vão aparecer na nossa vida. E o medo é o primeiro que vem, que é para imobilizar a gente e abrir a porta para que as outras coisas entrem e façam ciranda na nossa vida. Mas quando tiver a fé, a porta não se abre, o medo bate em retirada e o Senhor nos livra. E a Ele damos glória, honra, louvor, poder, adoração e ações de graças. Sejamos corajosos em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.